bem-vindos a mais um podcast do Estevão. Hoje estamos com nossos entrevistados, Dr. Diogo e professor Marcelo. Presente? Eu sou Maria Eduarda, sou aluna do nono 4 à tarde. Eu sou o Darwin, do nono ano, Reg 4 à tarde também. Bom, no podcast de hoje nós vamos falar sobre fake news. Queríamos tirar algumas dúvidas sobre um assunto que tem sido tão recorrente nos dias de hoje, fake news. Com os avanços tecnológicos, vieram muita informação, as informações chegam muito rápido, mas chegam muitas informações falsas, que são as fake news. E nós gostaríamos de que vocês conversassem conosco sobre esse assunto. Afinal, o que é a fake news? Então, gente, muito obrigado de antemão, muito obrigado pelo convite. Duda, Davi, professor Marcelo, é um prazer estar aqui no Colégio Estevão Araújo. A gente já vem desenvolvendo um projeto aqui com o diretor do colégio, o projeto Visão do Futuro, para estar fazendo várias palestras aqui sobre vários assuntos bacanas, dos mais diversos. E é uma honra poder estar aqui hoje, conversando com vocês, um prazer. E qualquer projeto que tiver, a Polícia Civil de Minas Gerais, eu vou estar sempre disponível aqui. Meu nome é Diogo Quaresma. E, bom, a fake news é um problema bastante que já vem anos atrás e teve maior importância, ganhou maior destaque em 2016 na eleição presidencial entre Hillary Clinton e Trump, em 2016. Então, nos Estados Unidos, exatamente. E aí foi a época de maior evidência. Mas desde os primórdios, a questão da fake news já existe. Inclusive, também é interessante a gente falar, professor, da questão da contra-inteligência. A contra-inteligência dentro da inteligência, né, que a gente fala assim, dentro da investigação, dentro de ações de guerra, a contra-inteligência também funciona com a disseminação de informações falsas para conquistar determinado objetivo. Então, por exemplo, se tem uma base importante de suprimentos no estado de Minas Gerais, por exemplo, mas na verdade não está no estado de Minas Gerais, está no estado do Rio Grande do Sul. Então, dissemina essa informação falsa para confundir os inimigos. Também não deixa de ser uma espécie de fake news. Como o doutor disse, né, mas primeiramente gostaria de cumprimentar a vocês, Duda, Darwin, doutor Diogo e todos vocês que estão assistindo. Um prazer estar aqui com vocês. Com relação à fake news, como o doutor Diogo disse, não é algo novo. Só que os avanços tecnológicos têm potencializado essa questão, né? Se a gente for olhar, até podemos historicamente falar de Segunda Guerra Mundial, é até algo recente. O Hitler usou muito isso, essa questão da propaganda, da mentira na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, só que hoje, por conta das redes sociais e, né, hoje houve uma democratização dos acessos, porque antigamente quem tinha voz era só os artistas, só quem aparecia na televisão, então nos jornais. Hoje, com a rede social, todos nós temos os nossos 15 segundos, 15 minutos de fama, e a gente pode falar, a gente pode se expressar. Mas também, por outro lado, tem muita mentira. E aí o importante, que eu acho que a gente deve debater aqui mais tarde, né, é saber diagnosticar quando que essa notícia ela é verdadeira, quando que ela é falsa, o que a gente precisa fazer para descobrir essa questão, né? Quais são os perigos? O que vocês acham? Quais são os perigos da fake news? Os perigos da fake news hoje o perigo mesmo é a cultura que está institucionalizando como o meio e a forma que as pessoas buscam informação. Igual o professor disse, antigamente os meios de informação eles eram mais restritos. Por exemplo, jornais, revistas, televisão. Hoje não, as pessoas estão buscando se informar, principalmente a questão da fake news, eu observo o grande destaque, é o fator viral dela. Uma informação falsa, uma informação equivocada, ela dissemina muito rápido e depois é difícil de controlar ou de explicar ou de fazer uma errata com relação àquela informação. E as pessoas muitas vezes buscam se informar de assuntos sérios, assuntos relevantes, política, saúde, segurança pública, nos grupos de WhatsApp da família, no Instagram, no Facebook. Então, quando vem uma determinada tipo de informação, a pessoa pega e repassa.
Então, um dos meios que a gente tem bastante atenção, onde que a gente está buscando essa informação e não tratar aquela informação como uma verdade absoluta. É uma informação. Então, a gente tem que ter cuidado de observar, analisar, questionar, ver se aquilo tem fundamento ou não, e não simplesmente sair disseminando simplesmente pelo fato daquilo ali agradar o nosso posicionamento político, a nossa fé, a nossa ideologia. Cada um faz com as informações, cada um interpreta a informação do modo que bem entende. Exatamente. Só complementar, quando eu tinha a idade de vocês, eu acho que as verdades eram mais absolutas, tipo assim, eram menos inquestionáveis, as pessoas não se questionavam tanta coisa. Hoje em dia, são muitas informações, são pessoas querendo revisitar, querendo tentar mudar a história, fatos que já... Desconstruir alguns conceitos. Fatos que já estão consolidados, como, por exemplo, hoje em dia, tem a galera que acredita que a Terra é plana. Cara, já é consolidado que o nosso planeta tem um formato esférico. Então, tipo assim... E aí, isso gera dúvida na cabeça das pessoas. E muitas vezes, essas pessoas que... Eu li um livro que chamou... Acho que meu Deus, deu um branco. A Morte da Verdade, se não me engano, acho que era o nome desse livro. Existe uma indústria de mentiras hoje, pessoas que têm interesses variados nessa questão. Por exemplo, quando eu sou professor de geografia, quando eu vou trabalhar aquecimento global. Nesse livro, pegava um exemplo. Hoje é quase que consenso de todos os cientistas que pesquisam na área que a atividade humana, desde a Revolução Industrial para cá, tem contribuído bastante para essas mudanças climáticas. Inclusive, essa semana a gente está tendo uma onda de calor que já começou aí, né, forte, ou seja, o clima está muito alterado. Mas aí você vê lá 1% de pessoas que aparecem falando que não, que já teve, no passado teve a era do gelo, já teve outras mudanças drásticas no clima e que a atividade humana não alterou nada. Mas quando você vai pegar os dados, até do próprio IPCC, que é um órgão da ONU que reúne vários cientistas que estudam o assunto, você vai ver que existe quase que um consenso entre os cientistas dessa questão. Mas aí tem alguém para disseminar essa discórdia. E aí, nesse livro, também colocava uma questão interessante. Aí você vai dar o mesmo espaço para essas pessoas, para 99% falam uma coisa, 1% falam um. Aí vem um programa de televisão, dá meia hora para cada um falar. Eu acho que é injusto, porque você está dando o mesmo espaço... Você está dando o mesmo espaço para duas visões diferentes, mas sendo que só 1%, estou citando essa questão, né? Só 1% dos cientistas que vão falar isso. Muitas vezes esses cientistas, esse 1% aí, às vezes, é a minha opinião, viu, gente? Me faz crer que até eles são pagos, porque é interessante para algumas empresas ou para alguns governos passar a ideia de que não, que a humanidade não está interferindo, para deixar as coisas como está, para não se fazer nada, para tentar reverter essa questão do meio ambiente. Então, é muito interessante para governos que não querem se comprometer com a questão ambiental, para empresas que não querem se comprometer, é interessante que tenham pessoas que defendam esses pontos de vista. Então, assim, a gente tem... quando você falou a questão do perigo, eu acho que hoje a gente precisa... hoje está mais trabalhoso. A gente recebe muita informação, né? Na época que eu tinha a idade de vocês, a gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje. E a gente precisa checar, saber se é real, se não é. E o que o professor Marcelo falou é bem interessante, porque nas primeiras eleições que teve do Bolsonaro e do Haddad, a questão que eu estava conversando com meu pai sobre política, etc., e eu falava com ele, o pai, eu não sei o que acreditar, porque era uma informação daqui, outra informação dali, o jornal você vê, e a questão que o professor também falou importante, você checar o grau de confiabilidade daquela informação é ver o interesse que aquela fonte que está externando aquela informação tem com o conteúdo disseminado. E naquela questão estava tudo muito polarizado, ficava difícil. Eu falava assim, não, mas eu não sei o que buscar, o que fazer, porque é tudo muito instantâneo, muito rápido. Fica confundindo a gente, né? Mas o que eu acredito ainda hoje que uma das maiores fontes de informação são os livros. É uma fonte de informação mais trabalhosa, porque é importante a gente falar isso hoje, as pessoas estão muito cômodas com o estilo de estudo, o estilo de informação que recebe, porque é sempre uma informação muito passiva. Você está ali no Instagram, numa rede social, você simplesmente pega o celular e passa. Geralmente vídeos curtos, rápidos, que falam verdades, ou pior, meias verdades que te induzem a certos pontos.
E todo mundo tem dificuldade, às vezes, e aí fica até uma dica de estudo, que eu passei por um período de concurseiro, estudando bastante. Fujam das videoaulas se puderem e dê preferência à leitura de materiais mais resumidos, que sejam, para você tomar um avanço. Lógico, determinados conteúdos que vocês têm uma grande dificuldade, é imprescindível que tenha introdução de um vídeo, de um professor te dando aula, etc. Mas não percam essa essência do papel, do livro, da leitura. Não do papel em si, né? Porque hoje a gente também já está quebrando esse conceito, tem os e-books, enfim. Mas a leitura, porque não é passivo. Todo tipo de atividade que você busca mais dinâmica, que você exercita vários sentidos, e aí também eu sou fã do livro do papel, porque você não lê o livro só com os olhos, você lê o livro com tato também, com cheiro. Quem lê gosta de abrir, cheirar o livro, pegar no livro, marcar o livro. Então é muito bacana, a gente não pode perder a essência dessas informações aqui, principalmente dessa forma, porque as palavras o vento leva para longe. Então é muito fácil você falar meias verdades, inverdades, principalmente nesse formato que a gente tem de Instagram, de Facebook, que é tudo aquelas informações bem rapidinhas para você consumir rápido, compactas. Sim, eu acho que hoje em dia tem um confronto de opinião muito grande. Cada um quer ser escutado, cada um quer ser compreendido. Eu acho que acaba virando uma grande confusão. Todo mundo quer que os outros aceitem a sua própria opinião. Acaba virando uma grande confusão. E você estava falando da verdade absoluta. Acho que isso tem muito a ver com gerações. As gerações passadas geralmente tinham a mente um pouco mais fechada. Era aquilo ali e pronto e acabou. Hoje em dia eu acho que as pessoas têm a mente um pouco aberta. Você fala, você entende do modo que você quiser. Você compreende do jeito que você quiser. Vocês vão abordar o tema na escola? Doutor Diogo e professor Marcelo, para vocês, quais são os principais meios de transmissões das fake news? Sem dúvida nenhuma, os principais meios de transmissão das fake news, principalmente esse fenômeno que tem no Brasil, são as redes sociais. Sem sombra de dúvidas, na minha opinião, são as redes sociais. Não só as redes sociais, mas principalmente os aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp e Telegram, por meio dos grupos, etc. Olha, eu sou de uma geração que eu vi as redes sociais surgindo, né? Os cabelos brancos já estão aqui. Vocês, eu falo isso direto com os alunos, vocês já nasceram com internet, com redes sociais, e a gente, que é um pouquinho mais velho, viu tudo isso nascer. Quando as redes sociais surgiram, eu achei, nossa, que maravilha, você poder reencontrar amigos, pessoas que você não via há muito tempo, e você ia reencontrando pessoas. Aquilo era muito gostoso. E ainda hoje eu vejo muitos pontos positivos nas redes sociais, mas, infelizmente, nos últimos anos, tem se tornado um ambiente tóxico, e que a gente precisa se vigiar, policiar. Eu falo não só vocês mais novos, que eu vejo pessoas mais velhas na família, eu falo até eu preciso me policiar, porque consome muito tempo da gente, e como o doutor falou também, a questão a gente acaba viciando com aqueles... Até eu faço terapia há algum tempo, o psicólogo fala sobre isso, aquela questão daqueles vídeos curtos, aquilo vicia. E os assuntos mais aleatórios possíveis. Né? Aleatório. Cada hora você está vendo uma coisa diferente. Você está vendo o Diano construindo uma piscina, depois você está vendo uma mulher fazendo bolo. É muito louco. Então, o que o doutor Diogo falou, a questão de focar no livro. Eu gosto do livro físico. Eu sou de uma geração, até do ponto de vista ambiental, seria até mais interessante ele digital, mas eu tenho esse hábito que eu gosto de ler, de marcar. E se eu ter que voltar no livro, ele vai estar todo marcado, já facilita. Eu gosto bastante do livro físico. Então, toma o tempo de uma leitura, assim, e você depois acaba se envolvendo em alguns enredos, tipo, nada a ver. Aí vem a questão que vamos falar das cartinhas. É tanta coisa que toma o tempo da gente. E, assim, hoje em dia é um ambiente que já tem alguns países, na Inglaterra, eles fizeram um experimento com algumas pessoas para ficarem sem pessoas que são viciadas, ficar sem internet, fazer uma espécie de desintoxicação de rede social. Ficar, acho que foi 30 ou foi 60 dias, e depois, para eles verem a reação dessas pessoas e tal. Eu falo por mim, vocês me conhecem, eu sou muito atuante nas redes sociais, tenho lá o Instagram, gosto de brincar, posto muita coisa, mas tem horas que eu vejo também que eu falo, Marcelo, tem que dar uma parada.
Porque tem horas que é tóxico e toma muito Eu acho tempo. que a rede social é o que você falou, a questão de se autopoliciar. A rede social veio com uma boa intenção, eu acredito, né? Juntar pessoas distantes, entretenimento, mas às vezes as pessoas acabam passando dos limites e usando as redes sociais com intenções ruins, com objetivos ruins, que são o caso das fake news. Disseminar informações falsas por vontade própria. E não só isso, talvez possa ser um pouco duro o que eu vou falar, mas é por experiência própria. Igual, por exemplo, aqui, hoje eu tô com o Instagram, não excluí a conta, mas excluí o aplicativo do meu celular porque eu não estava sabendo usar. Então me auto-puni. O dia inteiro, tá com tempo livre e aí que fica passando. Desintoxicação que eu falei. Sim, aí fica passando. Eu falei, não, tá demais, dá uma segurada. Por quê? As próprias pessoas que estão por trás desses aplicativos trabalham muito com neurociência, com comportamento do ser humano. Então aquilo é feito justamente para você cada vez alimentar aquilo mais e cada vez ficar grudado. E aquilo gera diversos e diversos malefícios. Como, por exemplo, a questão de você não estar satisfeito com o que você tem, porque você vai achar sempre que o outro é melhor, que o seu amigo está numa situação melhor, porque todo mundo vai postar aquilo que quer, que convém. As pessoas postam sempre um pequeno pedacinho Tudo bom da a vida colorida, sempre aquela imagem colorida, bonita, com filtro, curtindo, consumindo. Além dessa situação, tem um consumismo, que o capitalismo foi feito nos Estados Unidos, etc. Aquilo ali é feito para você consumir. Então você vai ver propaganda direto de uma roupa que você não precisa, de um alimento que não é saudável, que não é interessante para você, que você não tem necessidade de ficar consumindo aquilo todo dia. A questão da sexualização também, uma sexualização exacerbada com exposição, seja de homem, seja de mulher. E aí você tem de crianças também. Então você tem que ficar muito atento com isso aí, porque isso aí vai te afetar em vários ramos da sua vida. Na sua escola, na sua profissão, no seu relacionamento. Você está construindo um relacionamento bacana, um relacionamento duradouro, respeitoso. E aquilo ali começa a te questionar, começa a te desviar daquilo que você constrói, que é duradouro, para aquilo que é fugaz, aquele prazer barato, rápido, instantâneo. Então, eu acho que tem que ter uma educação, tem que conversar mais sobre isso, professor. Porque nós mesmos, igual eu, por exemplo, confesso que não estou sabendo usar e lidar com a rede social. E aí você imagina uma pessoa que está formando sua personalidade ainda. Porque a todo tempo a gente fica questionando a nossa personalidade, o nosso atual estado financeiro, de profissão, se é aquilo mesmo, o outro a fazer, e para de trabalhar mais o intrínseco, assim, sabe? Então eu acho que a rede social é importante a gente sempre tocar nesse assunto, que é uma ferramenta excelente para você divulgar suas coisas, seu trabalho, mas tem que ter muito cuidado. A gente tem que conversar mais sobre esse aspecto maléfico da rede social, porque, igual eu falei, ela é feita com base em neurociência e comportamento humano. Então, ela é feita para a gente te prender. Exatamente. Não pode esquecer do viés que a rede social, o Instagram, é do Mark Zuckerberg, né, que é o dono também do Facebook, e que é uma empresa. E é uma empresa que quer lucro, quer dinheiro. E as pessoas precisam estar ligadas, consumindo o tempo todo, para quanto mais pessoas estiverem ligando, mais publicidade vai ser injetada naquela empresa. Então, assim, o tema é fake news, mas, como o doutor falou, é muito importante a gente parar um pouco e pensar. Eu falo por mim, eu preciso me policiar. E quando eu estava falando, eu estava viajando aqui, eu falei, meu Deus. Porque os meninos sabem, aqui na escola, eu sou muito atuante em redes sociais, gosto muito de postar stories, de festa, final de semana. Eu durante a semana, eu sou muito focado no trabalho, né? Chega fim de semana, eu gosto de uma farrinha. E eu posto no Instagram, os meninos brincam comigo, eu posto mesmo. Os stories mais badalados. Os stories mais badalados, eu criei um bordão, foi uma brincadeira, e pegou, né? Mas assim, aí a galera pensa, só que a minha vida não é um mar de rosas, né? Então, tipo assim, às vezes as pessoas podem olhar pelo que eu posto e tipo assim, tem um ditado que fala, pessoal, a gente só posta o close, ninguém posta o corre, ninguém posta o dia a dia, o sufoco, os problemas. Então, assim, a gente está falando de fake news, de certa forma, muitas coisas que são postadas no Instagram acabam mostrando a realidade falsa. Foi um filme que eu trabalhei essa semana com os meninos também, mostrava muito sobre isso.
uma realidade artificial. Porque, às vezes, a gente confunde, acha que a vida da pessoa é aquilo que está sendo mostrado. Mas aquilo é o mínimo, são apenas alguns momentos. E, normalmente, as pessoas escolhem os momentos mais felizes. Quando você está na praia. Quando a gente está na praia, você está na festa, são sempre os momentos que mais bombam nas redes sociais. A galera gosta de ostentação, disso aí. Mas a vida não é só isso. A gente corre esse risco, como você falou, de se comparar e falar assim. Eu não vou mentir que é importante. Eu gosto de falar com os meus alunos, tentar ser o mais verdadeiro possível, até passar minha experiência também. Não vou mentir que eu já passei por isso. De olhar e falar assim, caramba, O que eu tô fazendo da minha vida, Jesus? eu tô aqui morrendo de trabalhar, e a galera... Aí eu olho meus sobrinhos e falo assim, gente, os meninos estão lá na praia. Eu falei assim, a menina tá na praia também. Não, Dá uma depressão. E outra assim. coisa também, que aí você perde o seu momento ali de lazer, que são poucos, de você estar com sua família, de você estar curtindo esse momento, querendo mostrar esse momento. Que aí você também fica nessa, porque você vai estar num lugar legal, com pessoas legais, um lugar diferente, e aí você fica querendo... Você quer registrar. Você quer registrar, mostrar Como pra ficar nossa ali. professora de português, Rosa, tinha passado um... Como é que era? Era um simulado de provas. E lá tinha um texto falando sobre as redes sociais. E lá no texto tinha um pedacinho assim. Nas redes sociais lá é assim. Quando é comida chique, já vai logo fotografando. Mas quando é feijão com ovo, ninguém nunca posta. É verdade. É que, tipo, as pessoas hoje em dia só querem mostrar o bom da parte da vida delas, né? Não quer mostrar a realidade. Elas querem chamar mais atenção. É que nem aquilo que você falou, a pessoa fica dividida. Poxa, tá vivendo um momento legal. Poxa, eu quero muito registrar e guardar isso aqui. Aí ela vai e pensa, mas eu quero muito viver isso aqui. Aí ela fica nessa. Tipo assim, as pessoas acabam mostrando o lado bom da vida dela e as pessoas que assistem pensam, nossa, a vida dela inteira é isso. O que eu tô fazendo na minha vida? Entendeu? É como eu disse, por mais que a gente tá falando mais sobre rede social e menos sobre fake news, mas de certa forma acaba sendo uma fake news também, porque essa galera, os blogueiros, os influencers, eles muitas vezes mostram uma vida que não é real. Impraticável, né? Impraticável. E você falou essa questão de deprimir, é verdade, até questão de tudo. Você começa, por exemplo, quais os perfis que mais bombam? A galera sarada, os homens e mulheres que têm um padrão de corpo que muitas vezes é inatingível pela maior parte dos brasileiros por dois motivos. Primeiro, às vezes a pessoa tem uma vida corrida, não tem tempo de praticar uma atividade física para manter, como diria o povo, manter o shape, né? Segundo, a questão da alimentação. Então, assim... E a gente se deprime, porque se eu falar assim, eu queria ter aquele corpão também e tal, mas o tempo e nem todo mundo vai conseguir esse padrão que muitas vezes é inatingível, inalcançável, né? E no final das contas não é isso que vai encher os olhos de um parceiro, ou de um companheiro, ou de uma pessoa bacana, ou de uma pessoa legal, e cria essa falsa sensação. E deprime mesmo. Por isso que gera uma crise de personalidade, de questiona o que você quer, o que você é. Então é muito complicado, principalmente nessa fase, né, que a gente está vivendo da nossa sociedade, que a doença do século é a depressão. E a ansiedade. E né? a ansiedade. Eu percebo que quando eu uso as redes sociais com muita intensidade, domingo, eu falo domingo é o dia mais monótono, aí eu não vou mentir, eu tô lá domingo sem fazer nada. Aí eu falei assim, podia preparar a aula, podia fazer... Tem tanta coisa para fazer. Aí eu também canto, eu podia fazer algumas coisas relacionadas à música. Aí quando eu vejo, eu não consigo fazer nada e fico só procurando. Ou seja, é uma eterna procura que você nunca sacia. Você fica... Aí eu saio, eu não vou... Aí tem hora que eu tô estressado, eu pego o celular e jogo. Não vou usar mais não. Aí daqui a pouco eu tô lá usando de novo. Mas eu tô me policiando bastante porque eu tô percebendo que tá sendo tóxico para mim. Então assim, como o doutor Diogo falou, se nós... que já temos uma idade, já somos um pouquinho mais velhos que vocês, estamos tendo dificuldade de lidar com essas questões, e nós que já temos uma profissão, uma personalidade formada, imagina vocês que são mais novos. Então, é preciso tomar cuidado com as questões, né? O tema é fake news, então, assim, tem muita fake news nas redes sociais, e tem essas questões também de você
as redes sociais querem impor certos padrões que muitas vezes a maioria da população não vai conseguir chegar naquele patamar. E isso é muito complicado, porque gera ansiedade, porque, igual o doutor falou, deprime. Deprimindo automaticamente também gera ansiedade. E se você quer buscar e se você não consegue, é complicado.